O nosso estudo de hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Nós estamos nas instruções dos Espíritos, o item número 4, a cólera, o texto 9 e 10, que nós vamos estudar no dia de hoje. Quando nós falamos em cólera, naturalmente falando da cólera e não do cólera, já que cólera é uma doença gastrointestinal, a cólera é um desequilíbrio que nos acompanha em situações das mais simples. E elas, como a gente sempre lembra, ou a cólera propriamente, ela tem uma semelhança muito grande com aquilo que a gente fala a respeito daquela pequena chama que existe dentro de nós, chama que caracteriza algum tipo de imperfeição ou algum tipo de virtude que nós temos. Essa chama pode ser bem pequena, o suficiente para marcar a sua presença, ou pode ser muito grande, a ponto de causar uma grande iluminação ou causar um grande desastre, dependendo de se for virtude ou se for uma imperfeição. Então ela sempre fica acesa, e eventualmente ela pode aumentar a sua intensidade a partir de determinados estímulos. Então, tratando especificamente da cólera, no momento em que ela chega numa condição mais intensa, ela começa então a provocar o grande desastre, inicialmente dentro da própria pessoa, porque o desequilíbrio que existe na nossa mente acaba refletindo sobre o nosso corpo. E isso a doutrina tem apresentado para nós esclarecimentos bastante importantes, vindo através não somente dos espíritos, mas também dos próprios encarnados. Então, quando nós falamos sobre o estado emocional, sobre o nosso estado de espírito, nosso estado mental, nós temos aí palestras e mais palestras, livros e mais livros, mensagens e mais mensagens, que chegam chamando a atenção para essa situação que nos acompanha no nosso cotidiano e que traz um prejuízo enorme sem nós nos darmos conta. Basta a gente lembrar que são muitos os relatos de pessoas que sofrem um aneurisma cerebral, que sofrem um infarto agudo do miocárdio, pessoas que acabam provocando lesões físicas em si mesmas ou em pessoas que estão próximas, tudo isso por causa de um desequilíbrio emocional, daquele acesso de raiva que é tomada, fazendo com que isso inicialmente afete a ela própria ou afete outros que estão próximos. E quando não chegam nessas condições extremas, elas vão então minando a saúde mental e física do próprio indivíduo, ou minando as relações sociais e afetivas em que ela se encontra envolvida. E aí então percebemos o grande prejuízo que nós causamos sem termos consciência de estarmos fazendo isso, exatamente por transformarmos esse tipo de reação numa reação habitual, aquilo que é normal para todo mundo. E aí nós entramos no grande perigo. Tudo aquilo que nós, mesmo sabendo que é problemático, mesmo sabendo que deveria ser evitado, se torna algo normal para nós, nós então tiramos o seu valor e aí provocamos todos esses transtornos que nós vivemos, achando que isso faz parte da nossa vida comum. Bom dia, Flávio. Bom dia, Pietro. Então, se tratando da cólera, nós temos aqui vários textos. Na verdade, são 4 textos que nós temos. Eu separei aqui 2, naturalmente, do nosso próprio Evangelho, aqui do capítulo 9. Separei também depois um texto de Emmanuel e depois um texto de Neio Lúcio. 2 espíritos que sempre procuram trazer uma grande contribuição dentro desse campo da evangelização que nós precisamos sempre nos beneficiarmos. O Brás colocou: viver em paz acaba sendo uma grande arte, grande desafio, que infelizmente a maioria de nós acaba fracassando, né, Brás? Bom dia, João.
Vamos então aqui para o nosso texto, porque mais do que nós trazermos as explicações, nós já temos essas informações, essas instruções muito bem detalhadas por esses sábios espíritos que vieram nos orientar. E o mais importante de tudo, e nós vemos isso muito nas obras de André Luiz, quando ele fala sobre analisar as pessoas, ou analisarmos a nós mesmos, a partir daquilo que é observado pelos espíritos. Então não são apenas relatos, no caso de André Luiz, relatos que falam sobre a dinâmica que acontece durante as nossas relações sociais. Mas André Luiz tem uma preocupação muito grande de fazer uma radiografia daquilo que acontece na nossa mente, da forma como essas energias são dissipadas ou são espalhadas pelo nosso corpo, e o prejuízo que isso acaba provocando a curto, médio ou longo prazo. E o detalhe importante, quando se fala nessa questão de autocontrole, porque esse é o ponto principal, aquele que não tem autocontrole explode a qualquer momento, e nessas explosões prejudica a si mesmo e prejudica a outros, sem que se dê conta. Mas isso tem uma consequência também que acaba sendo muito mais problemática. Nessas explosões que acontecem, normalmente quando nós assumimos então essa condição de autocontrole, nós evitamos que isso aconteça, temos os nossos momentos de aborrecimento, temos os nossos momentos de crítica, de comentários, muitas vezes até de uma pequena discussão dentro das nossas relações. Mas também temos aquele grande problema em que quando nós somos muitas vezes vítima daqueles que são descontrolados, daqueles que não têm autocontrole. São aqueles que dentro de um lar, dentro do ambiente de trabalho, acabam gritando, xingando, explodindo, e a gente fica se perguntando de que forma que a gente tem que lidar com isso. Como é que nós podemos nos proteger daquilo que os outros jogam contra nós? Então nós vemos que, quando se fala numa relação social, relação familiar, nós falamos de um intercâmbio contínuo de sentimentos, de ideias, de exemplos, em que nós ficamos trocando os exemplos, muitas vezes exemplos saudáveis, outras vezes exemplos nocivos. Então nós copiamos aquilo que é positivo e desprezamos aquilo que é negativo. Mas, como eu comentei com vocês, nós, de um modo geral, acabamos sofrendo, muitas vezes a longo prazo, o efeito dessas reações. E aí chega uma hora que a gente fica se perguntando, e agora? Chegamos no limite? Podemos ir um pouco mais? Então vamos aqui para o nosso texto, para as explicações mais profundas, como eu falei para vocês, vistas a partir da perspectiva espiritual, porque os espíritos, não tendo a restrição do tempo, não tendo a restrição apenas daquele cenário, já que podem fazer uma análise do histórico antes e depois daquilo que o indivíduo vive, já projetar as consequências na sua vida no mundo espiritual, se ele vai ficar isolado, se ele vai ter pessoas próximas, se ele vai sofrer aquilo que ele causou a si mesmo e aos outros. Então, conseguem trazer para nós uma visão, embora aquilo que eles falam não toque nesses assuntos, trazendo detalhes dessas situações, o pouco que eles falam se baseia exatamente nessa visão mais ampliada que eles acabam tendo a oportunidade de exercer. Então, primeiro vamos aqui. Primeira mensagem, a cólera. A parte importante de nós absorvermos essa orientação, essa instrução, é inicialmente fazermos uma revista dentro de nós mesmos, para saber se nós somos aqueles que vivem experiências assim, se somos aqueles que praticam. Se nós somos aqueles que praticam, é hora de fazer então uma revisão. Fazemos uma autoanálise, fazemos esse trabalho de modificação, já que estarmos juntos da doutrina espírita tem exatamente esse objetivo. Não estamos aqui apenas adquirindo, absorvendo informações. Na verdade, nós estamos tentando aprender para transformar, para praticar.
Então fazemos essa autoanálise. Depois, analisamos aqueles que estão próximos a nós. E aí começamos a entender a causa daquele tipo de comportamento. Começamos a entender também as consequências que isso pode gerar para ele próprio e de que forma que nós podemos lidar com essa situação, sempre, claro, com o objetivo de auxílio, para que aquela pessoa se conscientize, para que aquela pessoa se transforme, algo que não é fácil. Muitas vezes isso acontece através de muita dor, mas o pouco que puder ser feito vai trazer os seus benefícios. Então vamos lá, cólera, um espírito protetor na cidade de Bordeaux, em 1863. O orgulho vos leva a vos julgardes mais do que sois, a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar, e a vos considerardes, ao contrário, de tal maneira acima de vossos irmãos, seja na finura de espírito, seja no tocante à posição social, seja ainda em relação às vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. O que acontece então? Entregai-vos à cólera. Procurai a origem desses acasos, desses acessos de demência passageira, que vos assemelham aos brutos, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai-a e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Não é acaso o orgulho ferido, por uma contradita, que vos faz repelir as observações justas e rejeitar encolerizados, em geral, os mais sábios conselhos? Até mesmo a impaciência causada pelas contrariedades, em geral pueris, decorre da importância atribuída à personalidade, perante a qual julgais que todos devem curvar-se. No seu frenesi, o homem colérico se volta contra tudo, à própria natureza bruta, aos objetos inanimados que despedaça por não o obedecerem. Ah, se nesses momentos ele pudesse ver-se a sangue frio, teria horror de si mesmo, ou se reconheceria ridículo. Que julgue por isso a impressão que deve causar aos outros. Ao menos pelo respeito a si mesmo, deveria esforçar-se, pois para vencer essa tendência que o torna digno de piedade. Se pudesse pensar que a cólera nada resolve, que lhe altera a saúde, compromete a sua vida, veria que é ele mesmo a sua primeira vítima. Mas ainda há outra consideração que o deveria deter: o pensamento de que torna infelizes todos que o cercam. Se tiver coração, não sentirá remorsos por fazer sofrer as criaturas que mais ama? E que mágoa mortal não sentiria se no acesso de arrebatamento cometesse um ato de que teria que recriminar-se por toda a vida? Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar a fazer-se muito mal. Isso deve ser suficiente para incitar os esforços por dominá-la. O espírito, aliás, é incitado por outro motivo, o de que ela é contrária à caridade e à humildade cristãs. Fala, dona de mim. Então, aqui nessa última frase, ela traz um resumo significativo, porque mostra que uma pessoa que tem esse desequilíbrio emocional, e nós sempre convivemos com alguém que tem essa característica no nosso meio, dentro de casa, dentro de um grupo de amigos, no ambiente de trabalho, onde temos aquele chefe, aquele superior, que sempre se irrita à toa, que xinga, que constrange, que humilha muitas vezes. Em casa, num ambiente de maior intimidade, essas reações se manifestam com maior intensidade ainda. Então mostra para nós que aquele que demonstra esse desequilíbrio, ou que nós muitas vezes demonstramos esse desequilíbrio, nós temos que tirar da nossa visão, da nossa mente, aquela ideia de que os espíritas sempre são vítimas daqueles que são os pobres coitados desequilibrados.
sendo que, na verdade, muitas vezes nós somos os responsáveis por causarmos esse tipo de transtorno, ainda que de uma forma sutil, mesmo com os esforços para poder conter esse tipo de reação. Mas, como eu dizia, no final desse texto, nós temos ali uma frase importante que mostra para nós que aquele que sofre desse desequilíbrio não é uma pessoa que traz imperfeições no seu caráter, uma pessoa de mau caráter, uma pessoa que é, como nós dizemos geralmente, uma pessoa má. É uma pessoa de bem. Porém, ela sofre das patologias da impaciência, da intolerância, da própria cólera. Então ela faz o bem quando tudo está bem. Mas quando as coisas acontecem de um modo adverso àquilo que ela espera, ela acaba reagindo de um modo descontrolado. Então, julgar aquela pessoa que passa por esse transtorno, porque Joana de Ângeles, quando fala das doenças mentais, das doenças psicoemocionais, ela reforça bem a ideia da doença, da patologia. É alguém que sofre essa doença. Então não é alguém que por ignorância ou alguém por egoísmo acaba praticando o mal, fazendo o mal. Aquele que vive essa patologia da cólera sofre, na verdade, de um desequilíbrio. E esse desequilíbrio não é responsável pelo mal que ela pratica, ou aquele mal intencional que ela pratica. Na verdade, esse tipo de patologia impede que ela faça o bem que está germinado dentro dela. Então aquela pessoa desequilibrada, quando tudo está bem, quando ela está com as pessoas que estão próximas, está tudo ótimo. Porém, naquele momento de maior intimidade, em que as coisas, ou mesmo fora disso, né, em que tem aquele orgulho exacerbado, ou então o próprio egoísmo, e tem também essa própria fraqueza de caráter, acaba exatamente passando por situações dessa natureza. Então esse foi o primeiro texto que nós vimos agora. Vamos para um próximo aqui. A gente vai ler um texto do espírito Hahnemann, em Paris, 1863. Fazendo um pequeno parêntese, conhecendo um pouquinho de quem foi Hahnemann, uma grande personalidade para o meio espírita, vou ler para vocês então aqui a biografia dele. Ele é conhecido como Samuel Hahnemann, ou Christian Friedrich Samuel Hahnemann, que ele nasceu em 1755, portanto, quase não, 59 anos antes do nascimento de Kardec. Ele nasceu na Saxônia, parte do atual território alemão. Seus pais lhe deram o nome de Christian, seguidor de Cristo. Friedrich, protegido do rei. Samuel, Deus me escutou, em sinal de reconhecimento a Deus. Seu pai era pintor de porcelana, e ele mesmo foi preparado para seguir a carreira paterna. Dessa forma, aprendeu na escola várias línguas estrangeiras: inglês, francês, espanhol, latim, árabe, grego, hebreu e caldeu, além da língua nacional. O objetivo era poder, no futuro, comercializar em outros países a porcelana. Mas seu destino seria outro. Foi estudar medicina em Leipzig e Viena. Por ser pobre, sustentava-se fazendo traduções, e assim entrando em contato com obras sobre doutrinas existenciais. Em 1812, era docente da Universidade de Leipzig. Contudo, na carreira médica, se mostrava inquieto por não conseguir bons resultados na cura dos enfermos que tratava. Seus amigos diziam que ele sonhava, que tudo o que almejava era utopia. O homem é limitado mesmo, limitados também seus conhecimentos. Essa é uma frase destacada, né, das suas ideias. Finalmente, aos 36 anos, após a morte de um amigo que cuidava clinicamente, resolve abandonar a medicina. Adentra o seu consultório e avisa seus pacientes que não mais os atenderá. Se os não pode curar, de que vale sua ciência? E despede a todos. Está profundamente desanimado. Para sobreviver e sustentar a família, trabalha em traduções,
mais especificamente na área da química e da farmacologia. Fazendo a tradução de uma obra de um médico escocês, William Cullen, no ano de 1790, surpreende-se com a descrição das propriedades do quinino. Chama-lhe a atenção, em especial, o fato de que a intoxicação pelo quinino tinha sintomas semelhantes ao da enfermidade natural da febre intermitente. Ele próprio passou a ingerir doses de quinino, comprovando que os resultados eram semelhantes à febre combatida por aquele produto. Repetiu a experiência com outras drogas, como mercúrio, beladona, a digital, sempre no homem sadio, concluindo por elaborar que a doutrina homeopática resumida na expressão similia sibilus curantur, ou seja, sintomas semelhantes são curados por remédios semelhantes. Já no ano de 1796, suas observações foram divulgadas, observações que passariam a compor sua mais importante obra, o Oragon, publicado em 1810, onde explica seu sistema e cria a homeopatia. Depois publicaria Ciência Médica Pura e Teoria, e Tratamento Homeopático das Doenças Crônicas. Nos princípios homeopáticos, estabelece que toda substância que, em dose ponderável, é capaz de provocar no indivíduo são um quadro sintomático, também tem capacidade de o fazer desaparecer com administração em pequenas doses. Também que a preparação dos medicamentos requer diluições infinitesimais, pois que elas teriam a capacidade de desenvolver as virtudes medicinais dinâmicas das substâncias grosseiras. Desde os primeiros momentos, Hahnemann sofreu acirrada campanha contrária ao que expunha, em especial dos farmacêuticos, pelo que muito padeceu. Somente em 1835, já com seus 80 anos, viúvo, foi procurado por uma jovem que o buscou em sua cidade como último recurso médico e foi por ela curada. Eles se consorciam e ela o leva para Paris, onde finalmente obtém geral reconhecimento. Foi em Paris que ele desencarnou, a 2 de julho do ano de 1843. 14 anos de vir a lume o Livro dos Espíritos e nascer, portanto, a doutrina espírita. Compondo a equipe espiritual responsável pela codificação, de seu contributo particularmente em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, onde assina a mensagem do item 10, tratando das virtudes e dos vícios que são inerentes ao espírito. A mensagem foi dada em Paris no ano de 1863. À guisa de curiosidade somente, no mesmo ano, a 13 de março, na Sociedade Espírita de Paris, tendo como médium a senhora Castel, Hahnemann dissertou a respeito do estado da ciência à época, em resposta ao médico homeopata estrangeiro presente à sessão. Dita dissertação se encontra no volume 6º da Revista Espírita. Então esse foi Hahnemann, foi, podemos dizer assim, o precursor, um dos precursores do Espiritismo, exatamente porque, através da homeopatia, ele lidava também com essa ideia das energias que envolvem o nosso organismo e fazia um trabalho em cima dessa nova ideia. E nós lembramos que foram, em especial, os homeopatas que tiveram grande responsabilidade lá no meados do século XIX, logo após o lançamento do Livro dos Espíritos, que trouxeram aqui para o Brasil a doutrina espírita. Então muitos médicos saíram daqui do Brasil, em especial filhos de famílias de fazendeiros, famílias nobres, iam até a Europa, traziam na sua bagagem livros de homeopatia e também livros da doutrina espírita. Então existe ali uma triangulação importante entre homeopatia, magnetismo e doutrina espírita. São três ciências, podemos dizer assim, que estão intimamente ligadas
e elas se fortaleceram. Kardec era magnetizador, se aproximou da doutrina espírita pela afinidade no que trata dos passes, dos fluidos. A homeopatia também teve uma proximidade com a doutrina espírita, isso naquela época, naturalmente. Então esse é o espírito Hahnemann. E ele então traz para nós esse segundo texto aqui do nosso O Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre a cólera. Bom dia, pessoal que chegou. E agora, só que agora abordando, de uma outra perspectiva, esse mesmo problema que nós vemos hoje. Então ele diz assim para nós. O Mesmer, nesse caso, o Mesmer ele foi aquele que desenvolveu a técnica do magnetismo. Então a gente tem Hahnemann na homeopatia, Mesmer no magnetismo, e Kardec, nesse caso, foi um dos aprendizes da teoria de Mesmer, já que não tiveram contato. Então Mesmer trouxe para nós a teoria do magnetismo animal. Inclusive, sendo psiquiatra, ele aplicava essa técnica a pacientes que sofriam ali os seus transtornos, e aí então ele acabou também, assim como Hahnemann, sendo muito combatido pela classe médica. Porque, como toda boa ciência, ela sempre começa de um modo clássico, tendo aquilo que é o mais óbvio, e depois começa então a expandir um pouco mais sua área de ação. Então, os tratamentos eram feitos ou através da medicação específica para uma doença, ou através de um processo cirúrgico. Nós tivemos Hahnemann trazendo uma outra ideia a respeito das substâncias, e tivemos Mesmer falando sobre a ação dos fluidos sobre a doença. Então os dois foram criticados, os dois foram perseguidos, foram caluniados, e depois acabaram sendo aceitos. Hoje, quando se fala na aplicação dos passes, por exemplo, ou da aplicação do magnetismo, nós já não temos isso visto como algo científico, como acontecia naquela época. Hoje nós vemos isso como sendo algo místico. Tanto que nós temos o passe na doutrina espírita, ele é visto como algo que vem do mundo espiritual, algo que é miraculoso. Fora de outras, através de outras linhas de tratamento alternativo, nós temos ali a cura prânica, temos o reiki, dentro das religiões, temos o jorei, temos ali a imposição de mão, vindo através das bênçãos e tudo mais. Então, acabou virando algo mais místico do que técnico, como era naquela época. Como a gente sempre lembra, o próprio magnetismo ele era uma prática feita em consultórios. Então, abriam consultórios para poder fazer com que as pessoas fossem atendidas buscando esse tratamento. E aí depois acabou caindo em desuso. E hoje nós temos então dentro desse ambiente místico, como eu falei para vocês, aplicação da água, fluidificação e tudo mais, vários tipos de aplicações que eles tinham. Então vamos lá. Hahnemann, então, aqui o texto número 10, que fala também sobre essa questão da cólera. Vamos lá. Segundo a ideia muito falsa de que não se pode reformar a própria natureza, o homem se julga dispensado de fazer esforços para se corrigir dos defeitos em que se compraz voluntariamente ou que para isso exigiriam muita perseverança. É assim, por exemplo, o homem que, inclinado à cólera, se desculpa quase sempre com o seu temperamento. Em vez de se considerar culpado, atribui a falta ao seu organismo, acusando assim a Deus pelos seus próprios defeitos. É ainda uma consequência do orgulho, que se encontra mesclado a todas as suas imperfeições. Aqui é algo que é realmente muito verdadeiro, porque quantas vezes nós ouvimos assim, mas ele é assim mesmo, coitado, paciência. Ou então assim, desculpa, mas esse é meu jeito de ser. Então começamos a justificar, dizendo que nós fomos cunhados daquele jeito, fomos forjados daquele jeito, Bom dia, Pintinho. Síndrome de Gabriela, exatamente. Nasceu assim, vai viver assim, vai morrer assim, e essa é a desculpa. Ou então a pessoa diz assim numa relação, quando ele tem aquele acesso de
reconhecimento, vai com Deus, Aninha, aquele excesso de autorreconhecimento, quando ele diz assim, a minha família, ou aquela pessoa, ou aqueles meus funcionários, são realmente heróis para me aguentar. Porque eu sei que eu sou uma pessoa difícil. Vamos chegar lá, Abraço. Primeiro a gente começa naquele autoanálise, né? Mas culpar o obsessor é fundamental. Também é algo que, principalmente nós espíritas, somos assim. Então ele começa assim, né? Aquela pessoa é uma heroína por me suportar desse jeito. Eu sei que eu sou difícil, eu sei que eu não tenho paciência, eu sei que eu fico explodindo à toa, então eu sei, e em vez dele se colocar na condição de um doente precisando de tratamento, ele destaca o heroísmo do outro por suportar aquilo que ele faz. Numa empresa, um chefe diz assim, eu sou muito exigente, às vezes eu acabo ficando um pouco agressivo, mas meus funcionários me compreendem. Como se fosse obrigação do funcionário suportar o desequilíbrio que aquela pessoa vive. Então aqui o que Hahnemann coloca para nós nesse primeiro parágrafo é exatamente aquilo que Kardec fala lá na introdução do livro O Céu e o Inferno, naquele segundo capítulo, se eu não me engano, segundo capítulo, que se chama A Carne é Fraca, que mostra que muitas situações de fraqueza que o indivíduo tem, seja a fraqueza do alcoolismo, seja a fraqueza dos vícios, de modo geral, fraqueza de temperamentos, é culpa do corpo que ele tem. E daí é exatamente aquilo que Hahnemann fala. É assim, por exemplo, que o homem inclinado à cólera se desculpa quase sempre pelo seu temperamento, com o seu temperamento. Em vez de se considerar culpado, atribui a falta ao seu organismo, culpando assim a Deus pelos seus próprios defeitos. Nós temos uma instituição na nossa sociedade chamada Neuróticos Anônimos, que vocês já devem ter ouvido falar, que tem o mesmo trabalho do Alcoólicos Anônimos e dentre tantos outros grupos de autoajuda para tratar dessa questão dos vícios. E nós vemos que nesses Neuróticos Anônimos muitas pessoas buscam ajuda acreditando que sofrem de uma doença física por se comportarem daquele jeito. E pelo fato de nós fazermos um trabalho de orientação baseado apenas na visão material, significa que nós não atribuímos ao espírito a responsabilidade por esse tipo de comportamento. Então nós vamos tomando calmantes, percebam isso, usam então medicamentos para poder controlar o corpo físico, mas não fazem um trabalho mais específico para reformar o espírito. Que na verdade a pessoa vai se dopando, se acalmando, com o objetivo de se tornar uma pessoa melhor, sem a preocupação de fazer a tão necessária e tão importante reforma íntima. Olá, fraterna. Consultórios psiquiátricos, grupo de autoajuda, tem ali a sua própria farmácia em casa cheia de calmantes, e na verdade ela não se dá conta que enquanto ela não modificar o seu modo de ser, reconhecendo as suas fraquezas de caráter, suas fraquezas morais, ela sempre vai ficar anestesiando os efeitos da cólera sem fazer aquele trabalho da origem tão necessária. No início aqui do nosso estudo, na introdução, quando a gente põe aquelas mensagens reflexivas para fazer aqui a nossa ambientação, como eu tinha comentado, nós tivemos 2 mensagens que falavam sobre cólera, por acaso. Eu não tinha pesquisado, ela estava na sequência das postagens. E aí então 2 mensagens falando sobre cólera. E uma delas dizia assim, que se por acaso você sentir que passa por um transtorno, naquele momento em que você vai explodir, em que você está impaciente, saia do ambiente e faça uma prece. Se você por acaso perceber que mesmo com esse afastamento e mesmo com a prece, você continua vivenciando aquele desejo de explosão, saia de perto de toda aquela situação e vá para um ambiente da natureza, onde você vai ter contato com um ambiente neutro, um ambiente saudável mentalmente,
para que você possa se restabelecer. Se ainda assim você não conseguir alcançar esse tão necessário autocontrole, recorra à medicação amiga, para que ela possa fazer com que você encontre aquele estado de tranquilidade para poder voltar à sua condição natural. Então ele passa por esses 3 passos. Silencia e faça uma prece. Se distancie e ali também faça uma prece, mas fora daquele ambiente. Ou então se distancie e tome uma medicação. Então vemos nesses 3 casos, que são formas de alcançar esse autocontrole, e ainda assim é necessário fazer aquele trabalho a longo prazo de transformação do próprio indivíduo. O Braz colocou muitas vezes um livro de autoajuda nos vale ouro. Foi no meu caso o livro Vive em Paz com Seus Nervos. Li quando criança, né? Então são formas de... Nesse caso, Braz, quando se fala de um livro, você parte do princípio de que aquela pessoa deseja transformação. E aí então ela começa a buscar recursos numa religião, numa literatura, numa terapia. Mas de um modo geral, como foi colocado por aquele espírito no início do nosso estudo, o orgulho é a principal dificuldade que nós encontramos na modificação de um indivíduo. Porque, como foi colocado, ele sempre acha que ele está certo, ele sempre acha que os outros têm que obedecer aquilo que ele está dizendo, ele sempre acha que o mundo deve girar na direção e na velocidade que ele determina. E se você diz assim, olha, você precisa se tratar, é mais um motivo para ele ficar encolerizado. Então se a pessoa diz assim, olha, eu reconheço que eu tenho essa dificuldade e eu preciso mudar. Aí então ela começa a buscar os vários grupos e os vários métodos de auxílio para a sua transformação, que quando buscadas com perseverança e com convicção, ela traz um resultado muito positivo. Então, mas para isso, porque se você pegar um livro e der para alguém que tem esse impulso de cólera, muitas vezes ele pode pegar esse livro e jogar na sua cabeça de volta. Quem é você para dizer que eu tenho algum problema? Não é assim que temos os surtos de orgulho e de egoísmo? Então, o segundo passo, que é o passo terapêutico, seja a terapia psicológica, a terapia espiritual, a terapia física, ela é uma consequência da intenção do indivíduo. Então ninguém pode forçar ninguém a ser aquilo que não quer. O Zé colocou, né, cólera em inglês, quer dizer colé, bilis. Pensavam que era consequência do excesso de bilis no sangue. Então já começa por aí também essas teorias dizendo exatamente que era o corpo físico que provocava no indivíduo a sua irritação. Claro que o corpo físico exerce uma grande influência sobre o indivíduo. Basta a gente lembrar, por exemplo, no caso de um desequilíbrio hormonal, as mulheres que o digam, né, quando passam pela menopausa, nós temos ali então aquele estado de ânimo alterado, que de fato o organismo provoca um efeito sobre o espírito. Inclusive, nós temos no Livro dos Espíritos, lá na segunda parte, os espíritos comentando sobre a influência da matéria sobre o espírito. E aí mostra, nesse caso, o próprio alcoolismo, o uso de drogas. Quando o indivíduo ingere uma substância como essa, ou inala uma outra substância, que tem efeito estimulante, tem efeito depressivo, tem efeito calmante, seja lá como for, isso reage, isso tem um efeito sobre o próprio espírito. Eu ia falar agora de você, Hermes. Acabou de entrar. Bom dia, Fernanda. Nós tivemos um estudo uma vez, na Sala Espiritismo Net Brasil, em que o Hermes convidou a namorada de um sobrinho, se eu não me engano, que era anestesista. E ela ia falar exatamente sobre o efeito da anestesia no organismo, e a gente complementaria depois, porque ela não era espírita, mas nós complementaríamos sobre o efeito também da anestesia sobre o corpo físico e, consequentemente, sobre o espírito. Então tivemos ali uma visão profissional da situação, como acontecem os detalhes, os efeitos, e ao mesmo tempo a reação do espírito, que muitas vezes fica adormecido no momento de uma cirurgia, em virtude do efeito da anestesia que foi aplicada no seu organismo. Então nós vimos ali, através dessa visão mais específica, o efeito também das próprias drogas. Então quando se fala da bilis no sangue, era uma teoria que se falava, que se tinha na época, imaginando que a bilis tinha algum efeito
sobre o sistema nervoso que trazia esse desequilíbrio. Então era a medicina dando ali os seus primeiros passos, dando ali as suas... fazendo umas tentativas para descobrir o efeito daquilo que provocava sobre o indivíduo tamanho descontrole. O Braz colocou ali, né, outros têm de tomar calmante, eu tenho que tomar afobante, né, tá certo. Dopando a matéria, o espírito fica sem ação, tendo o corpo como ferramenta. É uma relação íntima e direta que não podemos simplesmente descartar dizendo que não é tão simples assim. Vamos em frente. Não há dúvida de que existem temperamentos que se prestam melhor aos atos de violência, como existem músculos mais flexíveis que melhor se prestam aos exercícios físicos. Não penseis, porém, que seja essa a causa fundamental da cólera, e acreditai que um espírito pacífico, mesmo num corpo bilioso, será sempre pacífico, enquanto um espírito violento, num corpo linfático, não seria nem mais dócil. Nesse caso, a violência apenas tomaria outro caráter. Não dispondo de um organismo apropriado à sua manifestação, a cólera seria concentrada, enquanto no caso contrário, seria expansiva. O corpo não dá impulsos de cólera a quem não os tem, como não dá outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estariam o mérito e a responsabilidade? O homem que é deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito nada tem com isso, mas pode modificar o que se relaciona com o espírito, quando dispõe de uma vontade firme. A experiência não vos prova, espíritas. A experiência não vos prova, espíritas, até onde pode ir o poder da vontade, pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam aos vossos olhos? Dizei, pois, que o homem só permanece vicioso porque o quer, mas que aquele que deseja corrigir-se sempre o pode fazer. De outra maneira, a lei do progresso não existiria para o homem. Aqui então, nesse texto de Hahnemann, ele traz um detalhe interessante com relação às viciações. E essas viciações, elas podem ser classificadas tanto os vícios de substâncias que existem na natureza, inclusive substâncias dentro do nosso próprio organismo. Basta a gente lembrar que se eu uso uma substância para provocar um efeito no meu corpo, eu tenho, por exemplo, o álcool, o tabaco, as drogas que são ilícitas, as medicações, vários tipos de substâncias que provocam um efeito direto no nosso organismo. Porém, nós temos outras substâncias produzidas no nosso próprio organismo. No caso, por exemplo, de adrenalina, de alguns tipos de hormônio, que são provocados, por exemplo, por experiências de relacionamento. Então eu posso sentir a excitação, eu posso sentir o medo, aquele efeito da adrenalina, eu posso através das relações sexuais, eu posso através da alimentação, aquela necessidade que o indivíduo tem de se alimentar, para que o corpo produza substâncias que provoquem bem-estar. Porque na verdade não é a alimentação que o faz se sentir bem, mas as substâncias produzidas por suas glândulas para que ele possa se sentir bem. No caso da sexualidade é a mesma coisa. O orgasmo tem um efeito muito poderoso. E pessoas que se tornam dependentes desse efeito, das substâncias envolvidas nesse fenômeno que se desencadeia a partir do ato sexual, faz com que essa pessoa se torne, por exemplo, dependente da sexualidade, dependente do sexo, fazendo com que isso provoque não apenas o estímulo para a maior dependência dessa substância, como também provoca efeitos sociais, efeitos emocionais. O jogo é a mesma coisa. Não é o jogo que provoca nele uma dependência, mas na verdade é o efeito que o jogo tem, que o estímulo
do jogo, da expectativa, do ganhar, do perder, que faz com que o seu corpo reaja de determinado modo. Então temos aquilo que vem de fora do nosso organismo, temos aquilo que é provocado pelo nosso próprio organismo, e temos até mesmo o comportamento do próprio espírito, que também traz os seus vícios de comportamento. No caso, como nós vimos, a cólera é uma situação como essa, em que o indivíduo não consegue se controlar, porque ele traz para nós, então, ele traz essa fraqueza. Daí então que nós vemos que nem sempre é tão simples assim a pessoa se livrar desse tipo de situação. Quando ela começa a demonstrar o interesse em se transformar, é o início de um longo processo, que muitas vezes demoram encarnações para terminar. E por quê? Por que encarnações? Nós vemos que muitos indivíduos que hoje vivenciam algum tipo de dependência, seja ela química, seja ela psicológica, ele traz resquícios de encarnações anteriores. Então, se ele era assim numa encarnação anterior, ele traz essas mesmas dependências para a encarnação atual. Daí que nós pegamos que muitos alcoólatras, muitos drogados, muitos fumantes, muitas pessoas que trazem comportamentos diversos, viveram isso em encarnações anteriores. Não é simplesmente algo que se desenvolve do nada. Tudo começa num pequeno estímulo. E, obviamente, como tudo tem um começo, isso pode começar agora, ou pode ter começado em existências anteriores, que agora se manifesta como uma continuidade daquilo que ele vivenciou. Enquanto outros começam a experimentar os primeiros estímulos agora, e se afundando nesse estímulo, acaba levando isso como uma dependência para existências futuras. Então, no caso da cólera, é um tipo de comportamento que nós podemos classificar como psicológico, que foi estimulado por reações provocativas que estimularam o seu orgulho, e é a partir desse estímulo, ele então se sentiu, por isso que a gente lembra sempre, quando a gente fala sobre os elementos que podem corromper um espírito durante a sua encarnação, a gente trouxe então aqueles 5 itens que eu propus para vocês, que não é taxa fechado nesses 5 itens, mas são aqueles mais comuns, que é o caso da riqueza material, a beleza, o intelecto, o poder e o reconhecimento, porque isso estimula todas as nossas imperfeições. No caso, por exemplo, da cólera, isso está caracterizado como algo que diz respeito ao exercício do poder. Mas é um poder não de liderança, mas um poder ditatorial. Aquele poder tirânico, que faz com que, através dessa força, ele manifeste, então, o seu poder, a sua capacidade de domínio. Então a gente pensa sempre que, quando se fala em grandes ditadores, nós pensamos em nações que têm ali seus presidentes, que provocaram todas aquelas catástrofes e tudo mais. Mas quantas vezes nós temos ditadores dentro dos próprios lares? Dentro das empresas, dentro dos grupos, que em maior ou menor intensidade utilizam essa força intimidadora para poder dominar aqueles que estão sob seu jugo. E a cólera, muitas vezes, faz parte dessa manifestação. Eu obedeço por medo da agressividade que eu vou receber. Uma agressividade que pode vir através de palavras, que pode vir através de ideias, que pode vir através de atitudes, que faz com que o outro se intimide. E é difícil nós termos esse controle dentro dessas relações. Daí que, por exemplo, no caso de uma relação mais íntima, como um casamento, por exemplo, Emmanuel tem uma passagem interessante, que ele diz que quando alguém se sente constrangido no lar, ele tem o direito de refazer sua vida se distanciando daquela pessoa. E essa é uma das situações em que nós vemos nos atendimentos que nós realizamos, de pessoas que trazem relatos de suas relações, dizendo assim:
Eu não aguento mais, eu não sei se eu posso suportar, o que eu posso fazer? Esperando que a doutrina espírita traga algum endosso para que ela possa tomar essa atitude. E a doutrina espírita não aprova nem reprova. Ela simplesmente diz que você tem obrigação de cumprir com os seus deveres, mas tem também a obrigação de se proteger. E aí então a separação na visão espírita é uma dessas condições, em que o lar se torna, na verdade, um grande presídio, e a relação se torna uma relação ditatorial, em que aquele que é mais forte subjuga o outro pelo exercício da força. Vamos aqui então para mais 2 textos, para nós reforçarmos essa ideia. Primeiro, Emmanuel. Ele traz para nós um texto chamado Cólera e Nós. E diz assim, esse foi texto publicado no livro, só um instantinho, Encontro Marcado, Psicografia do Chico. Diz assim para nós: não farias explodir uma bomba dentro de casa, comprometendo a vida daqueles que mais amas. No entanto, por vezes, não vacilamos em detonar a dinamite da cólera, aniquilando as energias dos companheiros que nos trazem apoio e cooperação. Nesse sentido, vale destacar que cada um de nós desempenha papel determinado na construção do benefício comum. E se contamos na execução dos nossos deveres com amigos abnegados, capazes do mais alto sacrifício em nosso favor, temos ainda nas linhas de existência, da existência, aqueles espíritos que se erigem à condição de nossos credores, com os quais ainda não quitamos de todo, no terreno das contas pessoais, transferidas à contabilidade de hoje pelo saldo devedor de passadas encarnações. Ocultos na invisibilidade, por efeito da diferença vibratória, no estado específico da matéria sutil em que se localizam, quando desencarnados ou mesmo revestidos na armadura de carne e osso, no plano físico, eles se instalam na manobra, na sombra da antipatia sistemática ou da perseguição gratuita, experimentando-nos com persistência admirável os propósitos de testemunho de melhoria interior. É assim que vamos vencendo, em exames diversos, opondo valores morais entesourados na alma ao assédio das provas, consejam paciência na adversidade, resistência na dor, fé nos instantes de incerteza e generosidade perante as múltiplas solicitações do caminho. Chega, porém, o dia em que somos intimados ao teste da dignidade pessoal. Seja pelo dardo do insulto ou pelo espinho da desconsideração, somos alvejados no amor próprio. E se não dispomos suficientemente de humildade e compaixão, eis que a altivez ferida se assemelha em nós ao estopim afogueado de que a cólera irrompe em fuzilaria de pensamentos descontrolados, arruinando-nos preciosas edificações espirituais do presente e do futuro. Estejamos alertas contra semelhante poder fulminativo, orando e abençoando, servindo e desculpando, esquecendo o mal e restaurando o bem. De certo, nem sempre a doçura pode ser a marca de nosso verbo ou de nossa atitude, porquanto momentos surgem-nos nos quais o bem geral reclama a governança da providência rija ou da frase salgada de advertência. Mas é preciso não esquecer que a cólera a nada remedeia, em tempo algum, e que, além de tudo, ela estabelece fácil ganho de causa a todos aqueles que, por força da nossa evolução deficitária, ainda se nos aliam nas trilhas da existência à conta de nossos inimigos e obsessores. Então aqui, Bondiana, nesse texto de Emmanuel, 2 pontos importantes que nós podemos destacar. Primeiro, que nas nossas relações sociais, familiares, seja qual for a natureza, nós temos envolvidos espíritos encarnados e desencarnados. Aqueles encarnados procuram impor a sua vontade, motivados
pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade. E os desencarnados procuram, muitas vezes por motivações de vingança, fazer com que nós fracassemos na nossa trajetória. Esse texto que Emmanuel traz, ele é direcionado naturalmente para aqueles que são leitores das obras espíritas. Significa, portanto, que os espíritas também podem ser alvos pelo fato de se apresentarem dentro dessa proposta de transformação, de equilíbrio, de elevação espiritual, são testados e provocados por aqueles que desejam seu fracasso. Já que têm ali os seus motivos, né? Tiveram ali um sofrimento, e aí então provocam, através da cólera que ainda trazem, a nossa própria cólera. Então esse é o ponto inicial que nós temos. E aí, como foi colocado lá em cima pelo Brás daquela vez, falava sobre que nós colocamos a culpa nos obsessores pelo fato de nós termos um sentimento desequilibrado. Da mesma forma que nós também culpamos as substâncias que afetam o nosso organismo pelo nosso comportamento moral. E aí então, como nós já destacamos, o indivíduo que sofre de cólera, desse desequilíbrio psicológico e emocional, ele vai continuar como doente onde quer que ele se encontre. Seja encarnado, seja desencarnado. Tudo que ele precisa é apenas um estímulo para manifestar o seu comportamento. Então o corpo é apenas um instrumento de manifestação no mundo físico. Mas no mundo espiritual, ele continua agindo da mesma forma. A Miriam colocou os estímulos nos tempos de hoje estão mais instantâneos, sofremos até com quem não nos pertence. A cólera vira um sentimento solidário. Sim. Quando se fala em globalização, nós falamos em globalização comercial, falamos em globalização política, social e também emocional. Porque nesse intercâmbio contínuo que nós temos hoje, em que tudo está relacionado com tudo e todos com todos, nós muitas vezes reagimos de forma semelhante àquilo que nós recebemos. Hermes colocou cólera, ira, ódio, são incoerências que ainda cultivamos, e se temos conhecimento pleno, somos os primeiros a ser prejudicados. Só que, de modo geral, quando se fala em termos de conhecimento pleno, e nós falamos de autoconhecimento, nós vemos que o nosso mundo hoje ele é completamente ignorante. São poucos aqueles que se dão ao trabalho de se reconhecerem como doentes e de trabalharem para modificar a causa desse desequilíbrio todo. Tanto que nós percebemos que hoje as pessoas que buscam, por exemplo, psicoterapias, lembrando que fazendo uma psicoterapia, ele está exatamente fazendo um tratamento para tratar o seu psiquismo. O seu objetivo maior é eliminar as causas do seu sofrimento. Não necessariamente fazer uma transformação, uma reforma íntima. E nós vemos nos trabalhos realizados pelos psicólogos que aplicam conhecimentos doutrinários na terapia dos pacientes, os psicólogos fazem com que eles busquem dentro de si mesmos as causas morais e promovam transformações para evitar que isso se manifeste trazendo prejuízo para si próprio. Então, muitas orientações que são oferecidas, são propostas, têm o objetivo de mudar as suas relações. Mas poucas delas têm o objetivo de transformar o indivíduo moralmente. E é então que nós encontramos a precariedade do mundo hoje para tratar doenças de ordem espiritual. Porque tudo se acha que é simplesmente um efeito do psicológico desequilibrado ou efeito do organismo desequilibrado. Vamos aqui para mais uma mensagem, agora do espírito Neio Lúcio, que também fala sobre a cólera. A mensagem então chama-se O Grito de Cólera. Lembra-se do instante em que gritou fortemente antes do almoço? Por insignificante questão de vestuário, você pronunciou palavras feias em voz alta, desrespeitando a paz doméstica. Ah, meu filho, quantos males foram atraídos por seu gesto de cólera. A mãe, muito aflita,
correu para o interior, arrastando atenções de toda a casa. Voltou-lhe a dor de cabeça e o coração tornou a descompassar-se. As duas irmãs, que cuidavam da refeição, dirigiram-se precipitadamente para o quarto, a fim de socorrê-la, e parte do almoço ficou inutilizado. Em razão das circunstâncias provocadas por sua irreflexão, o pai, muito contrariado, foi compelido a esperar mais tempo em casa, chegando ao serviço com grande atraso. Seu chefe não estava disposto a tolerar-lhe a falta e recebeu-o com repreensão áspera. Quem o visse, ereto e digno, a sofrer essa pena, em virtude da sua leviandade, sentiria compaixão, porque você não passa de um jovem necessitado de disciplina. E ele é um homem de bem, idoso e correto, que já venceu muitas tempestades para amparar a família e defendê-la. Humilhado, suportou as consequências do seu gesto impulsivo por vários dias, observado na oficina qual se fora um menino vadio e imprudente. Os resultados da sua gritaria foram, porém, mais vastos. A mãe piorou e o médico foi chamado. Medicamentos de alto preço trazidos à pressa impuseram vertiginosa subida às despesas e o pai não conseguiu pagar todas as contas de armazém, farmácia e aluguel de casa. Durante 6 meses toda a sua família lutou e solidarizou-se para recompor a harmonia quebrada desastradamente por sua ira infantil. 180 dias de preocupações e trabalhos árduos, sacrifícios e lágrimas. Tudo porque você, incapaz de compreender a cooperação alheia, se pôs a berrar inconscientemente, recusando a roupa que não lhe agradava. Pense na lição, meu filho, e não repita a experiência. Todos estamos unidos reciprocamente através de laços que procedem dos desígnios divinos. Ninguém se reúne ao acaso. Forças superiores impelem-nos uns para os outros, de modo a aprendermos a ciência da felicidade no amor e respeito mútuos. O golpe do machado derruba a árvore de vez. A ventania destrói um ninho de momento para outro. A ação impensada de um homem, todavia, é muito pior. O grito de cólera é um raio mortífero que penetra o círculo de pessoas em que foi pronunciado e aí se demora indefinidamente, provocando moléstias, dificuldades e desgostos. Por que não aprende a falar e a calar a benefício de todos? Ajude, em vez de reclamar. A cólera é força infernal, que nos distancia da paz divina. A própria guerra, que extermina milhões de criaturas, não é senão a ira venenosa de alguns homens que se alastra por muito tempo, ameaçando o mundo inteiro. Esse texto é do livro Luz no Lar, de Néio Lúcio, psicografia de Chico Xavier. Para quem quiser aqui, só para reforçar, está aqui nesse site. Então, foi interessante essa abordagem de Néio Lúcio, porque ele não analisou apenas o efeito em cima de uma pessoa que se comportou de uma forma, ou o impacto que isso gerou na outra. Mas ele foi expandindo cada vez mais esse círculo de ação, falando sobre as repercussões na vida da família em termos de harmonia, em termos de equilíbrio material, em termos de saúde orgânica, em termos de relacionamento familiar. E aí vimos que por causa de um motivo fútil, as coisas então se desequilibraram e provocaram essa reação em cadeia. Emmanuel, no texto que nós lemos anteriormente, ele falava que muitas vezes a docilidade não é a melhor ferramenta para poder trazer a ordem em determinada situação, em determinada circunstância. Então a necessidade de falar com rigidez, de falar com autoridade, não com autoritarismo, para poder chamar à razão aqueles que estão em desequilíbrio. É o caso, por exemplo, das crianças dentro de casa. Quantas explosões de cólera acontecem por causa de animais de estimação, por causa de crianças,
por causa de familiares, pessoas muitas vezes desconhecidas. E aí então, naquela explosão, nós não imaginamos os efeitos que isso provoca intimamente nas pessoas. Nazareno Feitosa, ele proferiu uma palestra falando sobre a questão das relações entre casais. E ele falava das lesões afetivas que são provocadas naquilo que se faz, naquilo que se fala, nos rompimentos de relação, etc. e tal. Mas essa expressão lesões afetivas, que nós podemos chamar também de lesões psicológicas, acompanham as pessoas durante muito tempo. A mágoa é algo que é causado de uma hora para outra, mas que demora muito tempo para poder se dissipar. Quando se dissipa? Apenas quando existe ali o exercício pleno do perdão, que também é uma virtude que nós estamos ainda com muita dificuldade tentando exercer, tentando praticar. Então, se nós tivermos essa consciência, como foi colocado aqui por Neio Lúcio, nós não jogamos uma bomba dentro de casa, porque sabemos que isso vai trazer prejuízos físicos para as pessoas que vão se ferir, como também prejuízos materiais. Mas quando nós falamos do universo psicológico, nós não temos essa preocupação, simplesmente porque nós não vemos as suas consequências. São lesões que ficam ocultas porque não podem ser vistas, em virtude de serem do universo psicológico. Elas ficam durante muito tempo abertas, essas feridas. Não são feridas que se cicatrizam de uma hora para outra. E mesmo assim, quando se cicatrizam, deixam, como é óbvio, uma cicatriz. Então, se nós pudéssemos ver os nossos próprios corpos espirituais, os nossos perispíritos, nós veríamos quantas manchas, quantas lesões foram provocadas por nós mesmos e por aqueles com quem nós nos relacionamos. E mais ainda, se nós pudéssemos ver as lesões que nós provocamos, nós seríamos verdadeiros carrascos daqueles que aparecem nos filmes, que chicoteiam as pessoas e deixam aquelas marcas severas nos braços, pernas, costas e até mesmo no rosto das pessoas. Assim são as marcas do perispírito. O perdão, Hermes, ele poderia ser colocado como sendo aquela pomada que você vai passando numa ferida para poder não apenas cicatrizá-la, mas também tirar a marca que ela deixa. São aquelas pomadinhas mágicas que tiram as cicatrizes. Somente através do perdão. Mas é sempre uma terapia a longo prazo. Não é algo que a gente diz assim, olha, eu te perdoo, eu não sinto mais nada. O perdão, ele é o início da cicatrização. Mas para que aquilo desapareça, demora muito tempo. Então, muitas vezes nós começamos a olhar um processo a longo prazo. Muitas vezes nós começamos a olhar para nós mesmos e nós vemos as cicatrizes que são provocadas pelos outros. É importante que nós utilizemos o nosso próprio corpo perispiritual ou o nosso próprio psiquismo como sendo uma grande referência para nós, porque aquilo que nos fazem é aquilo que também nós fazemos. Então, antes ser ferido do que ferir, usando aquela mesma ideia daquela prece atribuída a Francisco de Assis. Antes amar do que ser amado, compreender que ser compreendido. Porque aquele que é compreendido é o problemático, é aquele que é doente. Então que nós, mesmo trazendo também as nossas próprias doenças, que nós consigamos modificar o nosso modo de ser, o nosso modo de viver, para fazer com que essa doença vá se reduzindo cada vez mais, até o momento em que ela se torna completamente nula, completamente desaparecida. Então, pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje, um texto muito interessante que nos traz a muitas reflexões, porque dá a impressão de que nós fazemos uma radiografia de nós mesmos e uma radiografia da nossa casa, do nosso ambiente de trabalho, do lugar onde a gente convive. A gente começa a ver rosto de pessoas, começa a lembrar de fatos, lembrar de cenas que muitas vezes fazem com que feridas sejam abertas de novo pelo fato de o tema nos levar àquela situação naquele determinado momento.
Então é importante que a gente mantenha sempre vivo isso. Cada palavrão, cada ofensa, cada palavra que nós emitimos com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com os nossos pais, com os nossos companheiros, com pessoas que estão próximas, nossos subordinados, nossos superiores. É importante que nós sempre nos observemos dentro daquele padrão do vigiai e orai, para que o nosso comportamento seja tão equilibrado quanto possível. E para que no momento em que nós errarmos, nós tenhamos de imediato acionado na nossa mente um alarme para dizendo: você errou. O que você vai fazer a partir dali é outra história. Se você vai pedir perdão, se você vai se arrepender e vai tentar se modificar, se você vai ficar quieto, silenciado, dando chicotadas nas costas, cada um faz o que quer. Mas o primeiro passo é que esse nosso alerta esteja sempre ligado, essa sirene esteja sempre ligada na nossa mente para chamar a nossa atenção no momento em que nós passarmos do limite. Em que nós sairmos da necessidade educativa para a atitude autoritária da nossa arrogância, do nosso orgulho e da nossa vaidade. Então, meus amigos, sejamos sempre vigilantes para que não sejamos a causa do sofrimento alheio. E para aqueles que são a causa do nosso próprio sofrimento, que nós saibamos, através do nosso exemplo pacífico e educativo, mostrar os pontos em que eles precisam melhorar. Só assim nós conseguiremos